mais um episódio de Do Jeito que a Vida Vem. E o primeiro recado que eu queria deixar era um agradecimento especial por todas as pessoas que ouviram, que acessaram esse podcast, que ouviram na última semana e que me deram feedbacks lindos e emocionantes, que foi me deixando cada vez mais numa confirmação de que uma grande contribuição que eu posso deixar para o mundo é com a minha comunicação, assim. Então isso me deixou muito encorajado de fazer. E me deixou tão feliz e tão contente que eu fiquei até naquela prisão um tantinho neurótica, né, de por que que eu não estava fazendo isso antes. Mas assim que eu fiz, e aí a única coisa que eu posso ter sob meu controle, que são as minhas reflexões a partir do momento do que eu agi, e essa minha ação me deixou muito feliz por conta do feedback que eu recebi dos amigos, de alguns pacientes, e aí foi me abrindo um contraste também sobre o quanto que é importante estarmos ao lado e cercados de pessoas que gostem, que valorizem, que nos impulsione. E assim, 2024 também está chegando ao fim, e eu vou fazendo essa retrospectiva, aí eu sei que eu não estou sozinho nessa, né, então vamos fazendo aí essa retrospectiva também, e eu fiquei pensando do quanto que nos últimos anos o meu ciclo de amizades foi mudando, e o quanto que a pessoa que eu sou agora, eu devo muito ao contato e à frequência de contato que eu tenho com essas pessoas que fazem e que não deixam eu desacreditar de mim, quando às vezes eu acabo desacreditando, assim, quase sempre tem uma pessoa que diz assim: "Não amigo, isso daqui funciona, é sua cara, você leva jeito pra isso", e aí eu consigo voltar para o que é importante para mim. E tem outro ponto, assim, se você também tá querendo fazer alguma coisa, você está querendo dar um início, sei lá, vai que na sua lista de 2025 você esteja querendo colocar algum projeto para frente, eu recomendo que você comece a olhar pelas amizades, assim, poder compartilhar isso com pessoas que você sente que trariam uma opinião positiva, que chegaria para você dizendo: "Olha, acho que isso aqui pode dar muito certo, acho que o caminho é esse, você pode começar por aqui", sei lá, se uma pessoa tiver mais experiência que você, claro, melhor ainda, né, que ela vai poder contribuir, mas ter esse suporte, esse apoio é fundamental. Tanto é que quando eu estava comentando com isso com uma outra amiga que estava aqui em casa, e acho que quando ela estiver ouvindo esse podcast ela vai lembrar que foi Sara, que eu me dei conta de que assim que as minhas amizades mudaram, hoje eu posso dizer que tenho ex-amigas, porque são pessoas que a gente não compartilha mais os mesmos projetos, não os mesmos, né, mas assim, não compartilhamos de troca mesmo, né, tô pensando em fazer isso, tô planejando fazer isso, e foi a primeira vez que eu me permiti citar e chamar e dar esse nome, que é de ex-amiga. Mas esse é um ponto de que eu preciso elaborar melhor internamente para poder vir compartilhar aqui, mas sei que vou fazer isso. Sim, em algum momento eu vou falar de que sim, as relações mudam, os ciclos mudam, eles acabam, e como que é para elaborar cada uma dessas situações, porque tudo isso foi mudando. E aí essa é a minha recomendação de você poder fazer essa limpa, não sei se é limpa, mas um checklist, ou rever mesmo dos amigos, quem são as pessoas que estão ao seu lado. Então acho que quem são as pessoas que estão te acompanhando, que querem te ver chegar longe, uma coisa meio caju, né, quem é que vai te buscar no aeroporto, né. E essa é uma parte. Esse é um começo. A outra coisa, que eu queria trazer, que foi do jeito que a vida veio. Por que que o nome desse podcast ainda faz tanto sentido para mim, né, na hora que eu estava nas minhas dúvidas, indecisão sobre que nome eu iria colocar nele, para que nome que eu iria chamar, né, ainda assim munido dessa necessidade de ter um nome, e aí eu encontrei essa frase, né, do jeito que a vida vem, porque é uma das coisas que eu acredito muito, que a vida tem o seu próprio imperativo. Essa é uma frase, assim, que eu gosto de pensar. A vida tem o seu próprio imperativo, ela tem o próprio comando, ela tem o próprio desejo, ela tem o próprio jeito de acontecer, de se desdobrar. E eu também sofro a consequência dele, e eu também posso modificá-lo. Então vem aquela parte da minha responsabilidade. Então a minha liberdade, minha escolha e minha responsabilidade, né? Somos livres, livres para escolher, mas ao mesmo tempo a gente não pode se ausentar da responsabilidade frente às nossas escolhas. Deixar de fazer uma escolha também é uma escolha que ainda assim a gente vai sofrer com essa responsabilidade. Então eu compartilho essa controle, essa divisão com a vida. Eu sei que a vida ela vai se impor em algum momento. E ela se impôs nesse último final de semana, no domingo. E eu vou contar essa história agora.
Nós gostamos, né, tanto não só eu, né, mas eu e o Thiago também, a gente gosta muito de receber amigos aqui em casa, e a gente gosta que os amigos venham para passar tempo, amigos e família, né, mas amigos acabam vindo mais, para passar mais tempo, assim, a gente gosta de visitas que fiquem. E aí, é sempre muito empolgante receber amigos, e aí nesse final de semana recebemos um casal de amigos queridíssimos, né, Rodrigo e Sara, que são amigos que vieram de Tiago, então são meus amigos por conta dele, e eles vieram aqui para casa e a gente ficou muito empolgado desde que eles disseram que estavam vindo para cá, porque primeiro eu amo Aracaju, eu gosto muito dessa cidade, gosto muito de morar aqui, acho que aqui tem muita coisa legal para se fazer, para se viver, qualidade de vida, então acho tudo de bom e queria apresentar. Então, assim, tudo que vem, né, apresentar a cidade, os restaurantes, as histórias, ficar em casa mapeando, comendo, testando receita, contando piada, vendo vídeo, tudo isso eu acho divertidíssimo, eu amo essa experiência. E eles vieram e tudo isso estava acontecendo. Fomos para São Cristóvão, que eu adoro também São Cristóvão. Tinha a Feirinha da Gambiarra lá. E a gente foi, no outro dia fomos para a Orla Pôr do Sol. E aí o que aconteceu? Durante o caminho para a Orla Pôr do Sol, e preste atenção nisso, durante o caminho na Orla Pôr do Sol, a gente estava meio que na dúvida se iria ou não, por conta da distância, né, para ida e da volta, um certo cansaço. Então, beleza, a gente foi meio que conversando sobre isso no carro, mas decidimos seguir e se lá não tivesse assim legal, não tivesse bacana, não tivesse bom, a gente voltava, era só antecipar a volta, não teria problema. Pois bem, assim foi feito. E aí estava dirigindo, eu que estava dirigindo, chegou um local lá onde eu poderia estacionar, e eu estacionei o carro, estacionei certinho, vi se estava na linha, vi se estava na distância entre os outros carros, tudo certo. Fomos caminhar na orla, apresentar, comer uma coisinha, beber uma água, essas coisas. E aí a gente estava conversando, vendo o sol, que ele não ia se pôr assim naquele laranjão, porque estava meio nublado, e a gente decidiu voltar em direção ao carro para poder voltar para casa. Eis que, na hora que a gente estava voltando para o carro, eu olhei, estava procurando o carro assim, e achei, e vi uma maçã, e também ele estava manchado de preto na lateral do carro, assim, da porta do passageiro, né, do lado esquerdo, que é do lado do motorista, atrás do motorista, e a porta do lado do motorista também, retrovisor. E aí eu me dei conta de que era o meu carro que tinha sido batido. Tava lá, tava feito. Tinha um ônibus mais à frente, tinha um carro da SMTT e aquela surpresa, aquele estado de choque pela surpresa em si, aquela paralisação por conta de ser surpreendido. E aí foi quando cheguei até lá, me apresentei, disse que o carro era meu, e aí o agente falou que precisaria ver minha documentação, né, minha CNH, ver o veículo, o documento do carro, e eu apresentei, e ele começou a contar do acontecido, que eu não tinha visto. Então ele começou a contar de que teve uma colisão do ônibus com o veículo, desse veículo bateu no meu carro, que foi o mais atingido, e no carro que estava atrás, então ele veio batendo assim nos carros porque foi arrastado pelo ônibus e toda aquela confusão e assim, sem ter muita resposta, porque primeiro que eu não vi, segundo que eu não conhecia a pessoa, depois chegou uma outra pessoa para se apresentar, então foi tendo esse desdobramento. E ao mesmo tempo eu também não gostaria de ter visto e também não gostaria de ter contato com essa pessoa. Fui elaborando assim, porque acidentes são sempre muito traumáticos, né? Então, espero que você esteja me ouvindo com bons ouvidos, assim, que isso não te afete negativamente. Se te afetar, já peço desculpas antecipadamente. Porque acidente, como já diria meu pai também, que os acidentes eles são muito rápidos para acontecer, mas eles não são rápidos para se resolver. E de fato não são rápidos para se resolver. Mas ali eu soube, eu vi, colhi, peguei as informações, as instruções, porque as coisas são muito desencontradas também, né? Porque o agente falou que era o que eu deveria fazer, e os posicionamentos, as orientações, e a gente estava voltando do passeio, estava assim, num momento muito alegre, muito contente, divertido para esse banhozão de água fria, de água gelada. Não que água fria e água gelada seja ruim especificamente, mas você entendeu, né? Nesse contexto de uma quebra enorme das expectativas e uma abertura de o que é que vai ser agora. E aí, para mim, a afetação era: será que vai dar para continuar dirigindo assim? Por quê? Porque o espelho estava estilhaçado,
mas ainda assim o espelho do retrovisor estava estilhaçado, mas dava para seguir caminho pelo menos até em casa. E aí entramos no carro, e ao entrar no carro veio aquela primeira sensação que era todo mundo quieto, em silêncio, emudecido. E climão, né, o famoso climão, a torta de climão ali sendo servida. E nesse climão, quando a gente começou a conversar, vieram alguns pensamentos, né, compartilhamos as coisas que a gente estava pensando, que era assim, uma primeira sensação de culpa por ter ido. E olha o quanto que isso é curioso, assim, eu fiquei observando e refletindo depois, né. Era uma culpa de ter ido, uma culpa de ter observado, por exemplo: "Ah, mas a gente já ficou não queria tanto assim ir, será que não era um sinal?". Para as pessoas mais supersticiosas, né. Eu considero que eu sou uma pessoa bem pouco supersticiosa, não é assim que eu encaro a vida, assim, mas respeito muito quem tem essa superstição. Não sei como é que é aí pra você, até me conta como é que é nesse caso, né. Eu sou bem pouco supersticioso, assim, foi. E aí a gente entendeu e eu voltei para a ideia, porque isso foi uma coisa que aconteceu, não estava sobre o meu controle, não estava sob a minha previsão, essa era a parte da vida controlando. Essa era a parte de que a vida vinha do jeito que a vida vem, e essa foi o jeito que a vida veio para nós, para mim também nesse domingo. E ao invés de me sentir culpado e para elaborar essa culpa, principalmente, e a gente precisa ter essa conversa, né, se você for uma pessoa que se sente culpado ou culpada, culpado e com muita facilidade, acho que é importante entender se você de fato consegue compreender o seu estado de pessoa culpada e de pessoa causadora, assim, naquela noção mesmo de ação e reação. Porque para a gente se sentir culpado, precisa ter algum tipo de acusação, precisa ter algum tipo de delito, precisa ter algum tipo de intenção para elaborar essa culpa mesmo. Porque tem gente que é assim, né? A culpa tá chegando lá atrás da montanha, mas no momento de que ela vai chegando bem pertinho, já chama de minha. A culpa é toda minha. Eu sabia que isso ia acontecer. E assim, essa frase, eu sabia que isso ia acontecer, eu acho ela extremamente problemática, porque as pessoas que sabem que determinada coisa ia acontecer, e esse sabem tá com aspas, são pessoas que estão se colocando como mais poderosas que a vida, né, ela já antecipou, ela tinha uma espécie de superpoder, quando na verdade ninguém tem, né, no fim das contas ninguém tem esse poder de prevenção todo, assim, de previsão na verdade, né, de previsão, prevenção a gente até tem, mas de previsão, que a gente não tem. E assim, às vezes esse sentir culpado tá meio viciado, vai se sentindo culpado por tudo, vai se sentindo culpado por qualquer coisa, vai se sentindo culpado sem refletir sobre o porquê da culpa e qual é a culpa e quem tem a culpa. E acho que esse é um ponto importante para a gente poder se ampliar aqui. E aí essa é uma questão de que eu acabo trabalhando na clínica, porque às vezes essa culpa, ela vem desse sentimento de inadequação, de cada vez mais retirada, né, e acho que isso faz muito parte das vivências das pessoas LGBT, se sentirem culpadas, porque meio que elas já se sentem culpadas até nos primeiros momentos que sabem que são diferentes, que se sentem diferentes do mundo, né, por conta do seu desejo, da sua orientação, da sua identidade sexual, porque a gente nasce meio que com aquela chancela de que vai ser a decepção da família, de que o nosso jeito de ser é errado e ele precisa ser corrigido, e que a gente esconde um segredo que quando ele for descoberto, aí sim vai ser uma decepção para a família. E a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não se perpetue como uma verdade, porque isso não é verdade, e nem que a gente fique refém de fazer tudo sempre certo para nunca ser culpado, para não ser penalizado ainda mais do que a própria cabeça, do que a própria pessoa acaba fazendo, munido dos comportamentos da sociedade, né? Porque esse é um comportamento que a gente acaba sendo desdobrado, não é a gente que sente naturalmente, né, não parte só da nossa cabeça. Existe uma sociedade que ajuda a construir e a fixar esse tipo de pensamento na nossa cabeça, esse sentimento de culpa. Só que isso não é exclusivo da comunidade LGBTQIAPN+, né, isso pode estar mais presente nessa população, mas o sentimento de culpa é humano, a nossa humanidade pode se sentir culpada. E acho que é importante partir de um outro lugar, que é, qual era a culpa que a gente tinha? Você consegue, nesse momento, assim, me ouvindo e ouvindo a história, entender qual era a culpa que a gente tinha? A culpa era sair para passear com os amigos?
A culpa era ter um momento de lazer, a culpa era estar no carro e ter estacionado no carro numa via pública. E aí vai percebendo que isso vai ficando cada vez mais sem sentido, de que não faz sentido se sentir culpado. Porque se há um culpado em um acidente, que muitas vezes pode acabar acontecendo, né, a pessoa que provoca um acidente, essa pessoa agiu por uma outra coisa que nesse momento eu não sei dizer o que era. Mas eu e nós estávamos ali, a gente não tinha culpa, nós somos as vítimas. Alguém bateu no nosso carro enquanto a gente estava passeando, então a gente não tem por que se sentir culpado, então é importante sair dessa culpa automática e ocupar esse lugar de revolta ou de raiva, que foi a coisa que eu me senti, que foi de sensação de impunidade, de impotência, de não saber direito quais eram as minhas próximas ações. E isso é muito mais real do que esse sentimento de culpa, para não inverter esse papel de culpa como se eu tivesse provocado o acidente, que aí sim eu poderia me sentir culpado, faria todo sentido. Só que eu não provoquei acidente nenhum, eu só sofri o acidente, então eu precisava me apropriar do lugar da vítima, da pessoa que sofreu o acidente, sem ficar parado no vitimismo. E aí é importante lembrar de que nós precisamos desenvolver esse nosso autocuidado e essa autocompaixão. De ser a pessoa que primeiro se abraça, ser a pessoa que primeiro se conforta, porque às vezes a gente pode ter uma facilidade enorme de ter palavras bonitas, de falar coisas maravilhosas, encantadoras para os amigos, para parentes, mas ser bem cruel e bem carrasco conosco. E isso precisa ter uma intervenção e que a gente precisa se responsabilizar por esse autocuidado, por essa primeira noção nossa de pensar sobre a nossa autorresponsabilidade e nossa autocompaixão. E lembrando de que isso é algo que a gente pode fazer conosco, mas ainda assim não é controlar a vida, porque algumas coisas de fato vão fugir do nosso controle, né? A vida tem os seus próprios movimentos e seus próprios imperativos, como eu falei há pouco. E aí, às vezes, essas pessoas que elas levam toda uma energia, elas colocam bastante energia em prever, em antecipar, mas muitas vezes elas ficam paralisadas na ação e na solução. Então, de tanto pensar em que cenários, ai, será que se eu fosse, se eu colocasse, e se eu não tivesse, aí começa a utilizar esse futuro do passado, que eu acho que esse é um tempo verbal na nossa língua, no português, que nem deveria existir. Como assim, futuro do passado? Porque a pessoa ela só se tortura, né? Olha como é angustiante até a própria narrativa, né? E se eu tivesse, e se eu não tivesse saído, e se eu não tivesse ido para o pôr do sol, se eu não tivesse ido para essa orla, se eu tivesse ouvido os amigos, se eu não tivesse estacionado naquele lugar. Olha o quanto que isso vai se colocando num lugar que é um redemoinho, porque você não consegue sair dele. Ou melhor, mais que um redemoinho, é uma areia movediça. Porque quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Quanto mais você vai utilizando esse futuro do passado, mais você se afunda e ele não resolve nada. Por isso que a proposta que eu trago aqui para a gente poder pensar é de sair desse lugar de tentar prever ou de tentar antecipar ou até de tentar ficar se culpando, se colocando nesse lugar da pessoa que teria esse suposto poder de fazer algum tipo de prevenção e se concentrar na ação, no próximo passo, na solução mais próxima possível, na mínima possível, que é pronto, agora que já está batido, que já está quebrado, que já está amassado, qual é que é o próximo passo? Ah, eu tenho que prestar um boletim de ocorrência, então eu tenho que falar com o meu seguro, eu também tenho que ir para a oficina, tenho que fazer orçamento, que horas é que eu vou poder fazer cada uma dessas coisas? Como é que eu posso continuar me cuidando para isso me afetar o mínimo possível, já sabendo que existe uma afetação? Então são essas as situações que eu saio do lugar da prevenção, me coloco no lugar da ação. E a minha ação é a única coisa que eu posso controlar. E já contando com aquela parcela de que a vida também vai exercer seus próprios poderes, digamos assim, né? Que eu vou enfrentar a fila, provavelmente, de que terei que desprender de algum tempo durante a minha semana, verificar o quanto que eu tenho de energia física e mental para poder ir para esses lugares. E aí uma impressão de que eu tenho, quero saber se você pensa assim comigo também, que as pessoas que são boas ou que elas se acham boas em prever e uma necessidade constante de estar antecipando e deixar tudo sob o controle,
são pessoas que são ruins em consertar, são pessoas que se sentem com pouquíssima confiança em consertar, em ir atrás da solução. E aí elas acham que elas ficam melhor se elas apostarem na prevenção. Então, se elas previrem alguma coisa, elas previrem alguma coisa, é muito melhor do que consertar, ela não vai nem precisar consertar. Quando, para mim, na meu ver, a vida ela vai na outra direção, você tem que ficar bom na solução. De mesmo modo que algumas pessoas elas ficam trazendo esses aspectos de entender o porquê. Por que que aconteceu? Por que que foi comigo? Por que que foi desse jeito? E eu até acho que faça algum sentido o porquê. E algumas coisas, pode ser até que você encontre o porquê, mas na maioria delas você não vai encontrar o porquê. É muito difícil a gente chegar na raiz, né? O porquê que aconteceu. Você não tem a menor ideia do porquê que aconteceu. E aí a proposta que eu tenho é mudar esse conectivo, né, sair do porquê e chegar no como. Como isso aconteceu? Ah, e aconteceu desse jeito, um ônibus, outro carro bateu, amassou. Foi assim que aconteceu. Troquei o porquê pelo como. Como que eu me sinto diante dessa situação? Como eu permito, e aí vamos desdobrando para outras cenas, né, que esteja aí acontecendo contigo, né? Como que eu me permito que determinada coisa continue a se repetir? Percebe que você vai saindo de um lugar que é da areia movediça, de ficar preso nos próprios pensamentos, e vai para um outro lugar que eu já imagino como mais um caminho, uma estrada que você vai desbravando, que é o como. Como que eu faço tal coisa? E aí, quando essas situações elas chegam no consultório, né, para as pessoas entenderem, elaborarem as próprias culpas e as próprias ações, eu costumo apresentar uma dinâmica que é bem assim, para ver se faz sentido aí para você. Eu geralmente peço para a pessoa ocupar os 4 papéis em um julgamento, né, em algum julgamento, vai ter pelo menos um promotor, um juiz, uma juíza, promotor, promotora, réu e uma pessoa que vai defender, para chegar a uma conclusão de uma pena e a execução dessa pena, né, mais ou menos assim. Pelo nosso código de leis, para a gente considerar uma pessoa culpada, e aí para elaborar o princípio da culpa, essa pessoa vai ter a sua ação julgada a partir de um critério de intencionalidade, porque existe também pessoas que são inimputáveis, né, que são impossíveis de serem penalizadas, então aquelas que são putáveis, não sei nem se é essa a palavra, aquelas pessoas que podem pagar pelas próprias penas, pelas próprias ações, elas precisam partir desse princípio da intenção. Se essa pessoa ela fez com uma intenção ou não. E aí vai ter desdobramento, né? A galera do direito vai entender muito melhor do que eu. Mas eu quero chegar em 3 palavrinhas, que é se essa ação, a ação dessa pessoa que está aí se culpando e está se sentindo culpada e já executou a pena e está já com a pena, o chicotinho, se amaldiçoando, se batendo toda vez, né? Não está se acolhendo. Se ela agiu, se essa ação foi por negligência, imprudência ou imperícia. Você sabe a diferença entre essas? Se não sabe, eu vou te explicar agora. Quando alguém age com negligência, isso quer dizer que essa pessoa agiu com falta de cuidado. Ela deixou de fazer algo que deveria fazer, mas não fez. Vamos pensar. Se eu tivesse agido com negligência, era eu tivesse estacionado em um local proibido. Tinha uma placa, se tivesse, né, nesse caso, uma placa que estava indicando que aquele lugar era proibido de estacionamento, de estacionar. E mesmo assim, eu tivesse visto aquela placa e eu estacionasse. Então, eu teria sido negligente, porque eu teria estacionado em um local proibido. Ou se eu não tivesse cuidado da distância entre a calçada e a via, né, deixar aquele espacinho menorzinho. Então isso eu teria agido com alguma negligência e até faria sentido eu poder ter me sentido um pouquinho culpado. Mas não foi esse caso. A imprudência é caracterizada quando a pessoa age sem cautela e sem reflexão, sem prever algum tipo de consequência, sem refletir sobre algum tipo de consequência que aquela ação pode ter. Sei lá, numa imprudência eu estar dirigindo e de repente eu decidi estacionar e ignorar que vem carros à frente ou que vem carros atrás e acabar fazendo a manobra de maneira imprudente, descuidada, sem prever ou sem perceber uma determinada consequência, que a gente até tem
essa possibilidade, né, mas ela não é irrestrita, ela tem uma certa limitação, a nossa prevenção e previsão de coisas, né, a gente não pode negar de que tenhamos essa possibilidade, mas a gente não pode acreditar de que ela vai se cumprir sempre, percebe essa diferença? E quando eu falo sobre essa imperícia, é agir da maneira inadequada pela falta de habilidade, de não ter experiência naquilo. Então, sei lá, vamos supor que eu fosse uma pessoa que não fosse habilitado, mas soubesse dirigir, ou uma pessoa que estava aprendendo a dirigir, mas não sabia estacionar, e aí eu vou lá e faço assim, faço de qualquer jeito, faço sem refletir sobre alguma possível consequência e mesmo assim faço. Então, às vezes, é poder encontrar na sua história, se você, nas coisas que você vem se sentindo culpado, qual é a sua culpa? Se você está invertendo culpa, você está no lugar de vítima e na verdade está sentindo culpado por ser a vítima, que aí é uma outra complexidade, ou será que você tem culpa mesmo? E a sua culpa ela vem por uma negligência, por uma imprudência, por uma imperícia? Só para a gente começar, ou uma combinação desses três. Então, se você traz as suas acusações, pelo que você está se acusando, terá que ter alguém para ouvir essa acusação e ouvir essa defesa. Ah, eu agi assim porque eu imaginei isso, porque na minha cabeça seria dessa determinada forma e não dessa outra. E aí isso tudo vai caber a você, também como juíza, poder elaborar essa pena. E aí por que que eu não quero de que você use apenas a autocompaixão, de que, ah, mas é assim mesmo, essas coisas acontecem, e ficar nesse processo que é pouco reflexivo e pouco útil de aprendizado, né? Que nós temos a capacidade de agir mediante aos nossos erros, aprender com os nossos erros, com o desdobramento dos nossos erros, com as consequências dos nossos erros. O mecanismo do arrependimento, ele é um mecanismo fundamental para o nosso autoconhecimento. Quando a pessoa chega, ela fala assim: "Ai, não me arrependo de nada que eu fiz". Eu sempre olho meio estranho assim quando eu estou ouvindo alguém falar que não se arrepende de nada, porque a outra coisa que eu ouço com essa mesma frase é: se essa pessoa não se arrepende de nada, então ela pouco aprendeu com os próprios erros. Ou ela acha de que ela sempre faz tudo muito certo, ela está muito correta, ou ele está muito correto nas próprias ações, ou ele pouco aprendeu com os próprios erros e acha de que só acerta, o que também é mentira. Então a gente precisa olhar para os nossos erros, para os nossos arrependimentos, eles são importantíssimos para o nosso crescimento, com esse olhar de o que que eu aprendi. Essa situação fez com que eu pudesse olhar para essa outra situação que agora acontece comigo, de que forma? O que que eu pude aprender com isso nesse momento? E aí, a partir disso, e olhando para a culpa e olhando para tudo o que foi acontecido, poder elaborar essa pena e saber de que eu, e aí pode ser que seja um posicionamento meu, não acho que as pessoas elas devam ser ou se sentirem culpadas por algo que elas fizeram eternamente. Eu não estou falando aqui especificamente de crimes, tá? Para ficar bem explícito. Eu estou falando de determinadas culpas que as pessoas carregam o resto da vida. Vamos pensar, tá falando agora de uma situação de uma pessoa LGBT, e essa pessoa LGBT, ela falou para a família, e aí houve algum tipo de separação da família, por exemplo. E às vezes ela se sente muito culpada por aquilo ter acontecido, acreditando que a culpa era somente dela, que ela poderia ter evitado essa situação, e ela carrega essa culpa pelo resto da vida. E aí eu acho que as pessoas elas não devem carregar nada pelo resto da vida, né, então ela precisa talvez ter aprendido, sair do lugar da vítima ou sair do lugar da pessoa que causou e encontrar de que ela também estava sendo vítima desse processo ou que tinham vítimas de vítimas, por exemplo, e entrar num lugar de ação, de reparação mesmo, assim, e definir para si mesmo, né, por quanto tempo que eu ainda vou me considerar culpado ou daqui a quanto tempo eu serei absolvido da minha própria pena, né, da minha própria prisão. É mais ou menos assim que eu gosto de trabalhar essa situação no consultório. Foi isso que eu acabei fazendo comigo. Fui me colocando nesse lugar da ação, de como que eu precisava agir, para quem que eu precisaria pedir ajuda. E como eu estou falando com vocês agora, então ainda eu não fiz grandes movimentos, porque eu fiz os movimentos que são coerentes e de acordo com o que eu dou conta. Então, esse que é um primeiro princípio, né, da minha autorresponsabilidade. Eu sei que eu preciso agir, mas eu sei que eu não dou conta de fazer todas essas ações sozinho, porque são situações novas, envolvem dinheiro, envolve assim,
ir até a justiça, né, boletim de ocorrência, todas essas coisas que são mentalmente demandantes, desgastantes para mim, um determinado prejuízo financeiro, né, porque eu não estava esperando ter esse gasto, mas ao mesmo tempo sinto de todos os privilégios que eu tenho, de que esse gasto ele não vai atrapalhar a sequência dos meus sonhos de fazer outras coisas, então isso já também me deixa muito grato por ter me cuidado dessa forma e agir de uma maneira responsável, cuidadoso com o trânsito, como eu faço, abrindo esse precedente de que a vida pode sim ter como agir, confiar, na verdade, que eu saberei como agir. E se eu não souber como agir, de quem que eu posso pedir ajuda? E aí, para fechar, eu gosto de deixar uma frase, e essa outra frase eu carrego muito comigo também, que é poder ser um braço forte para corpos vulneráveis. Então, ser essa pessoa que dá e oferece esse suporte para as pessoas quando elas mais precisam. Então, de ter os braços fortes para corpos vulneráveis e encontrar braços fortes para quando estivermos vulneráveis. Porque a gente vai ocupar esses dois lugares. Tanto de encontrar esses braços fortes, mas também de ser esses braços fortes. Que a culpa não nos paralise, não nos congele, não fiquemos nesse lugar de areia movediça, para que a gente possa entender como que a gente sai dele, que movimento que a gente precisa fazer com esse autoacolhimento, essa autorresponsabilidade, abandonando esse lugar da pessoa controladora, né, que vai conseguir prever, antecipar, desviar de tudo com toda a sua criatividade e sim caprichar na ação, caprichar no plano, por onde que eu começo, por onde que eu começo a testar e experimentar. Espero que você tenha gostado também, que tenha feito sentido você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui comigo também mais essa semana. E espero que na próxima semana, do jeito que a vida vier, eu consiga contribuir com algo bem positivo para você também. Não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo desse episódio. Avalie esse podcast com quantas estrelas você achar de que ele deve, né? Se for 5 estrelas, eu vou ficar mais feliz ainda. Compartilhe com alguém que você precisa, que você sentir, que você lembrou, de quem você lembrar. Compartilhe para que essa mensagem consiga chegar cada vez mais longe. E se você quiser continuar acompanhando meu trabalho de perto, é só me seguir no Instagram como psicólogo.nortomachado. Beijo grande e até mais.